Alice no País do Espelho, de Lewis Carroll, narrado por Renata Iroldi, para a saga Egmont. Capítulo 1. A Casa do Espelho. De uma coisa, Alice estava certa, de que o gatinho branco nada tinha a ver com aquilo. A culpa era toda do gatinho preto. Isso porque, enquanto o gatinho preto estava reinando na sala, o gatinho branco esteve nas unhas de sua mãe, Dinah, a sofrer uma lavagem de cara. Dinah lavava os seus filhotes assim, agarrava um deles pela orelha e o fixava com uma das patas ao chão. Com a outra, esfregava-lhe a cara, a começar pelo focinho. E eles se submetiam a essa toalete muito quietos, rosnando apenas, pois sabiam que a esfrega era para bem deles. O gatinho preto havia passado a manhã na sala, solto, brincando, e ainda lá estava, aos pinotes, enquanto Alice, meio adormecida em sua poltrona, falava sozinha, com os olhos semiabertos, fixos no tapete onde jazia um novelo de lã, quase todo desenrolado. "Olá, seu maroto!" murmurou ela, agarrando o gatinho pelo pescoço e beijando-o para mostrar a sua contrariedade. Depois, voltando-se para Dinah, disse: "Olhe, é preciso dar melhor educação aos seus filhos, ouviu? Ainda está em tempo." Alice tomou do chão um novelo de lã, que pôs no colo, ao lado do gatinho preto. Ia enrolá-lo de novo, trabalho que não rendia, porque Alice não parava de falar consigo própria e distrair-se, achando graça na atenção com que o gatinho acompanhava aquele serviço. Às vezes, procurando ajudá-la, ele a atrasava ainda mais. "Sabe que dia é amanhã?" perguntou-lhe a menina. "Não sabe? Nunca sabe nada este bobinho, pois teria sabido se tivesse estado comigo à janela. Teria visto as crianças amontoarem na rua lenha para uma fogueira, que quer dizer que estamos em vésperas de São João. Teremos uma bela fogueira amanhã, vai ver." Enquanto falava, ia enrolando a lã em redor do pescoço do gatinho, que, de súbito, se debateu e fez de novo cair o novelo. Sem erguer-se da poltrona, Alice começou a ralhar com o maroto. "Eu devia ficar zangada, sabe? Você é o tipo do atrapalhador de serviço. Que faria se eu abrisse a janela e o atirasse na neve, hein? Olhe, nem mais um pio, está ouvindo?" E com o dedo indicador erguido, "Vou passar em revista todas as suas más ações de hoje. Em primeiro lugar, você miou muito quando Dinah o esfregava de manhã. Não negue." "Ouvi perfeitamente. Que diz?" "Como?" "A pata de Dinah esbarrou em seu olhinho direito." "É? Mas de quem foi a culpa?" "Porque ficou de olho aberto." "Não venha com essa escapatória, que não aceito. Vamos agora à segunda má ação. Você puxou o gatinho branco pelo rabo quando ele estava a beber o seu pires de leite." "Quê? Estava com sede?" "Ele também estava. E havia chegado primeiro." Agora, a terceira má ação. Desenrolar o meu novelo de lã. 3 culpas, Kitty. E ainda não foi punido por nenhuma. Estou juntando os castigos para quarta-feira." Depois, pensando nas suas próprias reinações, continuou: "Suponha-se que eles juntem os meus castigos. Que fariam no fim do ano? Com certeza me mandariam para a cadeia. Ou, deixe-me ver. Suponha-se que cada castigo consista em me deixarem sem jantar. Então, no dia do castigo somado, eu teria que ficar sem 50 jantares, pelo menos." E para o gatinho: "Está ouvindo o bater da neve na vidraça, Kitty? Gosto desse barulhinho. Parece que a neve está beijando os vidros do outro lado, não? Será que a neve beija assim as árvores e os campos porque os ama? Depois, ela os recobre de uma camada branquinha, talvez dizendo: 'Durmam, queridos, durmam bem, até que o verão retorne.' E quando tudo renasce de novo ao calor do verão, Kitty, as árvores e os campos se vestem de verde e dançam. Dançam tão lindo quando o vento sopra. Ah,
Eu quero que seja assim, concluiu Alice, deixando cair o novelo para bater palmas de alegria. Quero que as árvores realmente comecem a dormir no outono quando as folhas entram a amarelar. Depois, Kitty, você sabe jogar xadrez? Não se ria, estou falando sério. Pergunto porque quando eu estava a jogar xadrez, ainda há pouco, você olhava para o tabuleiro como quem entende do jogo. E quando eu disse, cheque, você rosnou. Realmente foi um belo cheque, Kitty. E eu teria ganho a partida, se não fosse aquele bispo negro com o qual não contei. Faz de conta, Kitty. Impossível tomar nota da metade das coisas que Alice dizia quando vinha com um dos seus faz de contas. Justamente na véspera, havia ela tido uma séria disputa com sua irmã por causa de um faz de conta. Faz de conta que somos reis e rainhas, dissera Alice à irmã, que imediatamente a interrompeu, alegando que, como eram apenas duas, não podiam ser reis e rainhas. Muito bem, replicou Alice sem se atrapalhar. Você que se julga singular, ficará sendo um rei. Ou uma rainha, à escolha. Eu ficarei sendo o resto. Outra vez, Alice realmente apavorou sua velha ama, gritando-lhe de súbito ao ouvido. Ama, faz de conta que eu sou uma hiena e você um osso. Mas essas coisas estão nos afastando da cena de Alice com o gatinho. Voltemos atrás. Faz de conta que você é a rainha branca, Kitty. Se puser de pé e cruzar os braços, fica tal qual uma rainha de xadrez. Experimente, vamos ver. E Alice tomou a rainha branca do tabuleiro para pôr diante do gatinho como modelo. De nada adiantou. O gatinho não sabia cruzar os braços. Para castigá-lo, Alice o colocou em face do espelho, a fim de que se visse a si próprio e se envergonhasse. E se não cruza os braços direitinho, disse-lhe ela, atiro-o para dentro da casa do espelho. Gostaria disso? E em seguida explicou. Escute, vou contar as minhas ideias a respeito da casa do espelho. Antes de mais nada, porém, note que a sala que você vê no espelho é a mesma sala, mas ao contrário. Posso ver tudo da sala, menos o que está atrás da chaminé. Eu queria tanto ver isso. Queria saber se lá atrás há fogo durante o inverno. A gente nunca sabe se há fogo, senão quando aparece fumaça. E então, a casa do espelho aparece cheia de fumaça. Mas isso pode ser falso. Pode parecer que há fogo sem haver fogo. E os livros da casa do espelho? São iguais aos livros comuns, mas com as letras ao contrário. Já fiz a experiência. Quereria você, Kitty, viver na casa do espelho? Não sei se encontraria um pires de leite lá. Talvez leite de espelho, que é leite ao contrário, não sirva para beber. Mas Kitty, deve ser lindo viver na casa do espelho. Vamos experimentar. Faz de conta que já conseguimos penetrar lá dentro. Ande comigo. Alice trepou a chaminé. Varou o vidro do espelho e viu-se na casa dele. A primeira coisa que fez foi olhar se havia fogo na chaminé, do outro lado, e ficou satisfeita de ver que havia. Bravos! Assim ficarei aqui tão quentinha como na outra sala, pensou Alice. Ou ainda mais quente, porque não haverá ninguém para me impedir de me aproximar demais do fogo. E então, Alice começou a observar todas as coisas e notou o que era igual ao que havia na sala comum não tinha interesse para ela, visto ser igual, mas o resto era bem diferente. As pinturas das paredes, perto do fogo, por exemplo, pareciam vivas. O relógio da chaminé tinha o aspecto de um velhinho a lhe fazer caretas. Eles não conservam essa sala tão bem arrumada como a lá de casa, pensou Alice, ao ver diversas peças de xadrez caídas nas cinzas da chaminé. Logo depois, observou que essas peças estavam vivinhas e passeando duas a duas. Aqui está o rei branco,
E com ele a Rainha Branca, murmurou Alice baixinho para não assustá-los. Lá estão o Rei Negro e a Rainha Negra, sentados no atiçador de fogo. E perto deles, 2 torres de braços dados. Será que podem ouvir-me? Que não podem ver-me? Sei, pois chego bem pertinho, sem que se assustem. Creio que fiquei invisível. Nisto, alguma coisa começou a mexer-se na mesa, atrás de Alice. Voltando o rosto, viu ela um peão branco, que rolava impaciente e batia o pé. Ficou atenta a ver o que sucedia. Meu filho! Gritou a Rainha Branca, precipitando-se para o lado do peão com tal ímpeto que derrubou o rei na cinza. Meu lírio! Meu imperial gatinho! Gritava ela, tentando transpor a grade da chaminé. Imperial malandro! Murmurou o rei a esfregar o nariz amarrotado pela queda. Bem que ele tinha razão de estar danado com a rainha, pois ficara coberto de cinzas da cabeça aos pés. Ansiosa por ser útil, Alice tomou a rainha e a colocou no tabuleiro, perto do peãozinho que esperneava com ataque. Mas o fato de ser erguida do chão até a mesa fez a rainha perder o fôlego, de modo que ao chegar, permaneceu uns minutos arquejante, sem poder abraçar o barulhento filhinho. Logo, porém, que recobrou completamente o fôlego, gritou para o rei, que ficara embaixo na cinza. Cuidado com o vulcão! Que vulcão? Perguntou o rei, olhando ansioso para o lado do fogo, como se só dali pudesse aparecer um vulcão. O vulcão me arrojou aqui! Gritou a rainha sempre aflita. Suba, mas pelo caminho natural. Evite ser trazido pelo vulcão. Alice pôs-se a olhar para o rei. O coitado subia lentamente, com grande esforço. Assim levará horas para chegar, disse-lhe ela. Quer que o ajude? O rei nada respondeu. Estava provado que não a ouvia, nem a via. Em vista disso, Alice o tomou entre os dedos e o ergueu até o tabuleiro. Mas lentamente, e não de golpe, como fizera com a rainha, de modo que ele pudesse ir se acostumando com as diferenças de altitude. E antes de pô-lo no tabuleiro, achou conveniente espaná-lo da cinza que lhe recobria o corpo. Ninguém pode fazer ideia da cara do rei ao ver-se suspenso no ar, por invisível mão e, além disso, espanado. Seus olhos arregalaram-se e sua boca abriu-se toda. Oh, nada de cara tão feia! Exclamou a menina, esquecida de que o rei era surdo. Você me faz rir tanto que acabará caindo no chão. Meus dedos já estão perdendo a força. E feche essa bocarra para não engolir cinza. Assim dizendo, Alice acabou de espaná-lo e o colocou no tabuleiro. Ao ser largado lá, o rei caiu de costas. Vendo o imóvel e como sem sentidos, Alice, muito aflita, correu em busca de água para lhe borrifar o rosto. Não havia água. Alice, porém, passou mão num tinteiro e voltou correndo para despejá-lo na cara do rei. Felizmente, o encontrou já voltando a si e cochichando com a rainha, tão baixo que Alice mal podia ouvir. Tive tanto medo que me esfriei até ao fundo dos ossos, disse ele. Você nunca teve ossos, meu caro, respondeu a rainha. Que horror daquele momento, prosseguiu o rei. Jamais poderei esquecê-lo. Esquece, sim. Você é um grande esquecido. Para que não se esqueça, deve tomar nota. O rei aceitou o conselho e, tirando do bolso um enorme livro de notas, começou a escrever com um lápis aquele horror que sentia. Vendo as suas dificuldades, Alice resolveu ajudá-lo. Veio para trás dele e segurou na ponta do lápis para o guiar. O pobre rei ficou atrapalhado e, por alguns instantes, lutou em silêncio com o lápis. Alice, porém, que tinha mais força, venceu. Tenho que arranjar outro lápis, disse o rei por fim. Este está muito pesado e escreve por si coisas que não tenho a intenção de escrever. Que coisas ele escreve?
Perguntou a rainha, com os olhos no livro de notas, onde leu: O cavalo branco está escorregando do atiçador. Ele equilibra-se mal. Depois disse: Mas isto não pode ser uma nota de horror que você sentiu, meu caro. Havia na mesa, perto de Alice, um livro. E enquanto a menina permanecia sentada a observar o rei, Alice ainda estava com o tinteiro na mão para caso o rei desfalecesse outra vez. Voltou-lhe as folhas para ler algum pedacinho. O livro, entretanto, estava escrito numa língua desconhecida, como se poderá ver por esta amostra. Sartzas, sartzas, siadmu, siadmu, zazra, oinus, adapsi, sartz, uiaki, ortsonon od asebak, sartzarap, od naetonip. Parece um lindo verso, disse consigo Alice, que a princípio nada entendera. Quem sabe se está ao contrário, e com um espelho poderei ler direito. Vamos fazer a experiência. Para isso tenho que passar a outra sala. Sim, sim. Antes, porém, quero dar uma vista d'olhos pelo jardim. Mal pensou e já o pôs em prática. Deixou a sala correr, descendo pelo corrimão, em vez de descer pela escada. Essa história de descer por escadas é coisa de gente velha. Desceu voando e, num segundo, foi parar no vestíbulo que dava para o jardim. Capítulo 2. O Jardim Vivo. No alto daquele morro eu poderia ver o jardim muito melhor, pensou Alice. Vou tomar por este caminho. Espere! Interrompeu-se, depois de haver dado uns passos. Este caminho em zigue-zague é um perfeito saca-rolhas, de tanto que torce de um lado e do outro. Sim, torce, mas sempre subindo em direção do morro. Não, não sobe não. Ora sobe, ora desce rumo à casa. Creio que errei e que tenho de tomar outra estrada. Alice continuou a caminhar para o morro, mas ia sempre descendo e subindo, ora para a direita, ora para a esquerda. Errava sempre. Parecia que alguma coisa a puxava para o lado da casa. Em certo momento, ao fazer uma curva, deu com o nariz na parede. Arre! Que tanta insistência, casa! Não quero voltar ainda. Estou de viagem para o morro. Se entro, adeus minhas aventuras. Dizendo isto, Alice deu as costas à casa, com a ideia de seguir em linha reta, até alcançar o morro. Creio que acertei agora, murmurou. É só seguir firme em linha reta. Mas nem bem havia pensado isto, e já o caminho deu um tranco violento, que a fez parar de novo na porta da casa. Também é demais! Exclamou Alice irritada. Nunca vi casa tão intrometida e oferecida como esta. Mas como ainda estava avistando o morro... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.